Então o que a gente vai ter que fazer se você quiser partir da lógica para que você ganhe de um macaco? Porque normalmente tem estudos mostrando que um macaco vence um ser humano na hora de fazer uma análise de ações ou de investir. Por quê? Porque o seu cérebro ele vai sempre te dizer, não compra quando está caindo. O seu cérebro vai sempre te fazer ficar com medo. Se você quiser ganhar, você precisa fazer algo mais ou menos assim. Então, você vai definir quantos % da sua carteira você quer em cada classe de ativos, independente de estar subindo ou caindo. Então é assim, eu vou ter 10% da minha carteira, que seja, né? Eu vou ter 20% da minha carteira, Raul, eu quero ter investimentos internacionais. Ou não, quero 10% em investimentos internacionais, eu quero 30% em ações nacionais, você vai definir isso, baseado na sua idade, baseado em dividendos ou não, no que você está querendo fazer. Ah, eu quero mais fundos imobiliários, eu quero fundos imobiliários americanos, que seriam os REITs, eu quero criptomoeda, eu gosto de Bitcoin, eu não gosto. Você vai definir especificamente quantos % de cada coisa você vai ter, quantos % de cada classe de ativos. Uma vez que você definiu isso aqui, o que acontece? Esses ativos, vamos supor que você tinha 100 mil reais para investir, você colocou 10 mil, então, em ações internacionais, que era 10% da sua carteira. Se ações internacionais cair para 5 mil, ele não vai mais equivaler a 10% da sua carteira, porque o que vai acontecer? Os outros ativos que você tinha em carteira, esses ativos eles vão continuar estáveis, e como 10% de ações internacionais ela caiu, ele vai ficar tipo 5%, né? E os outros ativos vão ficar um pouquinho mais desequilibrados, você vai ter um aumento nessas outras. Então aqui se era 30, vai ficar, por exemplo, 35, e isso vai ficar ultrapassado, vai descorrelacionar, ou seja, você precisa investir agora no novo aporte que você fizer em ações internacionais para voltar ao ponto de equilíbrio. Esse sistema simples assim, toda vez que um ativo cai, você vai lá e compra aquela classe de ativo e não o ativo, né? Você já consegue sair desse caminho dos ratos, de ficar procurando aquilo que vai subir, aquilo que vai cair. Se você fizer usando essa lógica aqui, já vai melhorar muito a sua carteira de investimentos. Então, eu te convido a fazer isso aqui. Raul, mas eu quero melhorar muito meu desempenho da carteira, né? O que eu vou fazer além disso? Você vai tentar definir uma nota de resistência para esse tipo de ativo. Isso aqui, você não precisa fazer isso aqui do jeito que eu estou fazendo, você pode fazer numa planilha, mas a meta aqui é você definir uma nota de segurança para cada empresa. Por quê? Porque pode ser que a empresa realmente seja ruim, ou tenha ficado ruim, ou que ela esteja piorando. E aí você vai ficar comprando, né, cada vez mais uma ação que ela pode estar caindo. Chama o cultivo de ervas daninhas. Então você vai ficar comprando ali uma empresa que não está performando bem. Você vai escrever algumas perguntas sobre ela e você vai responder. Cada pergunta negativa tira um ponto, cada ponto positivo soma um ponto. De forma que é muito pesada para ela ter uma análise negativa. Por exemplo, a empresa tem mais de 30 anos de mercado, é uma empresa mais antiga na bolsa, tal, eu quero dizer que isso é mais seguro. Então soma um ponto. E aí você vai definir uma nota para cada ativo seu. Essas notas aqui são simbólicas, tá? Não copie elas porque elas foram feitas somente para uma aula que eu dei dentro da UVP e elas são simplesmente um exercício, elas não são notas valendo. E aí quando você fizer isso aqui, toda vez que você for investir, imediatamente, baseado naquela meta ampla e na segurança da sua carteira, na hora de investir, você vai saber exatamente em quais ativos você precisa investir e em qual momento, né? E quanto dinheiro em cada um. Então, olha só, né? Aqui, por exemplo, quando eu coloquei mais dinheiro, ele me mandou organizar e colocar mais Bitcoin, aproveitar a queda em relação ao meu preço médio, colocar em tesouro e colocar nessas ações aqui hipotéticas, não é uma boa ação para o momento. E aí, com isso, você consegue fazer os seus investimentos de forma muito mais tranquila. Isso aqui é uma estratégia para quem quer ter dor de cabeça, para quem quer tentar superar um índice. Esse é um tipo de estratégia. Claro que você poderia usar ETFs, poderia utilizar outras coisas mais simples ainda. Mas um modelo tão simples quanto esse, ele vai ser capaz de superar 90% das estratégias, 100% das estratégias mais sofisticadas. É o que a gente chama de modelo burro, porque ele não usa sentimento, ele não usa nenhum tipo de emoção para tomar as decisões. Ele usa queda, ele usa ciclo de mercado, ele usa algumas coisas muito sofisticadas, só que de maneira simples. Então, se você fizer isso, eu tenho certeza que você vai ter um ano muito melhor. Para de tentar acertar o que vai subir. Para de tentar prever, né? Ah, eu quero acertar o da mosca e tal. Toma uma decisão de investir sim em internacional, investir sim em criptomoeda, investir sim em fundo imobiliário, a partir de uma lógica que te permita focar no seu trabalho. Trabalhar é o que sempre gera os melhores dividendos.